repete as primeiras palavras do pastor. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Quantos estão felizes com Deus aqui nesta manhã? Se não houver alguém feliz, eu profetizo que até o final desse culto, dessa reunião, Deus vai te alegrar, ok? Aleluia. Na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, né? E bem disse o sábio Salomão que um coração alegre formoseia o rosto. Abra sua Bíblia comigo, sem perca de tempo. Hoje nós estamos aqui num culto abençoado, né? Da qual o Senhor tem nos proporcionado para podermos adorar a Ele na beleza da tua santidade. Um café da manhã de pastores e líderes. Quero agradecer a Deus pela pessoa do pastor Edmilson. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Deus abençoe por confiar em nós de voltarmos aqui e temos nascido aí uma grande amizade, uma grande aliança. Deus continue te honrando, pastor presidente dessa obra, e dando força, porque não é fácil, né? Mas Deus vai dar graça. Deus abençoe o pastor Ailton, pastor local dessa casa. Que Deus continue te dando força e graça, porque quanto mais nos é dado, mais é cobrado. Mas que o Senhor possa lhe conceder muita força para dar continuidade. Lidar com pessoas não é fácil, mas a gente vai junto, né? Dando glória. Eu acredito que, com todo respeito, não fique chateado com o que eu vou falar, tá bom? Mas eu acredito que quando Daniel estava na cova dos leões, eu acredito, não está escrito, mas eu acredito que ele olhou para o céu e falou: é melhor aqui dentro do que lá fora, assim. É verdade. Por que, pastor, você está falando isso? Porque os leões Deus amansa, mas o ser humano só Deus para ter misericórdia. Fizeram uma calúnia contra Daniel, levantaram uma calúnia contra Daniel, para que ele pudesse desaparecer. Fizeram o rei assinar um decreto que de 0 a 30 dias ninguém adoraria outro Deus. E o rei assinou que aquele que se prostrasse diante de qualquer Deus seria lançado na cova dos leões. Ainda bem que quando Daniel caiu na cova dos leões, ele já contemplou o primeiro leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Né, irmãos? Deus é bom demais, não está fácil não, mas vamos lá. Mateus capítulo de número 16, glória a Deus. E versículo, somente o versículo 15 e 16. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo de número 15 e 16. Deus abençoe a todos que estão aqui hoje, marcando presença. Fiquei muito feliz pela dinâmica aqui, né? Até brinquei com a serva do Senhor quando entreguei o coração para ela, porque eu fiz um coração todo achatado, né? Uma parte mais alta, outra mais baixa. Eu disse: esse é o coração aqui quebrantado, né? Mas é isso que nós temos que levar para as nossas vidas, entender que nós precisamos um dos outros para fazer a obra de Deus crescer e prosperar. Porque se não for assim, pastor de Deus, a obra não cresce. A gente está vivendo num tempo hoje que as pessoas, eu tenho que falar porque Deus está mandando, ok? As pessoas hoje, quando elas saem do seu cargo, ao invés de ela ficar triste, ela se sente livre e aliviada, porque ela cria uma tese que ela já tinha suportado demais a pressão. E a obra de Deus não é conforto, é desafio. Paulo disse diante da igreja de Corinto, certa vez, estava tendo uma briga dentro da igreja. Vocês vão ficar de pé um pouquinho, vocês estavam sentados até agora, mas estava tendo uma briga, pastor Edmilson, dentro da igreja. Como tem, muitas igrejas têm as suas contendinhas, seus leve-trás, como aqui já foi falado, pausado. E Paulo recebeu essa notícia e ficou muito triste, mas não esmoreceu. Porque o líder sabe que aquele que o levantou, mesmo na sua ausência, ele continua liderando. Quem manda não precisa dizer que manda.
Porque quando fala que manda, quando o pai grita dentro de casa, quem manda aqui sou eu, ele está dizendo, eu não mando em nada. Porque quem manda impõe liderança e não fala que manda. Verdade. E Paulo, dentro da cadeia, ele escreveu uma carta para a igreja de Corinto. E disse, chegou para mim uma informação que vocês dentro da igreja estão dizendo, eu sou de Paulo, Meu Deus. eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, mas a mensagem que eu tenho para vocês da igreja é essa, foi Paulo porventura que morreu na cruz do Calvário por vocês. É forte isso, irmão. Paulo diz assim, ó, pense da onde Deus te tirou e reconheça a sua grandeza, que quando você veio a este mundo, você veio sem um fiapo de roupa. Aleluia. E quando você sair deste mundo, você só vai com uma única peça de roupa, da qual nem você vai escolher. Então quando Paulo disse, o viver para mim é Cristo, mas o morrer para mim é ganho, Paulo não entrou em contenda com Cefas ou com Apolo. Paulo olhou para a igreja de Corinto e disse assim para a igreja, no capítulo 3, versículo 6 de 1 Coríntios. Paulo olhou para a igreja e disse assim, ó, eu comecei, eu plantei, Apolo regou, mas quem faz a igreja crescer é Você está entendendo o mistério? Você sozinho, você não faz absolutamente nada. Deixa eu ler o texto para você sentar. Verso 15 do capítulo 16. E disse ele, vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Somente até aqui. Pode se assentar. Daqui a pouco vai terminar o culto. Tem um café da manhã ali que eu já contemplei. Contemplo esse varão que chegou, né? E daqui a pouco nós vamos para casa. Eu vou pregar ainda daqui a pouco lá em Diadema, onde nós estivemos ali em Brasilândia, ministrando a palavra. E eu tenho ido aonde Deus tem me levado. Eu quero compartilhar um pouco das experiências de Deus na minha vida, juntamente com vocês neste culto destinado a pastores, liderança, e fazer você entender porque o Senhor Jesus, quando Ele nos chamou para viver o ministério da palavra, Ele sabia que não seria fácil a nossa caminhada, Ele sabia que não seria fácil, né, a visão daquilo que Ele tinha reservado e preparado para todos nós. Mas a grande verdade que nós entendemos aqui em Mateus capítulo 16, vai falar muito sobre Jesus perguntando aos discípulos, vocês estão dizendo quem eu sou, o que eu represento para vocês. Mas se você pegar o texto em si, você vai ver que a primeira preocupação do mestre, né, no bom sentido da palavra, era perguntar quem as pessoas estavam dizendo que ele era. Nós vamos começar a entender o quão zeloso foi o Senhor Jesus Cristo para com os seus discípulos na terra dos viventes. Ele preparou os seus discípulos para viver o ministério da palavra, mas para viver o ministério, eles precisaram primeiro ser forjados e preparados para tudo isso, porque não seria fácil. Você sabia que os menos crentes eram os discípulos de Jesus? Eles eram os menos crentes. Ali era um pior que o outro. E o mais inteligente, que era Judas, praticamente se tornou um ladrão. Você vê como é que Satanás trabalha no coração do homem. O homem se dedica, o homem estuda, o homem faz faculdade e usa do teu conhecimento para fazer práticas ilícitas e negativas. Só que Jesus sabia já de tudo isso, e mesmo ele sabendo de tudo isso, para ele também doeria tudo isso. Porque ele escreveu em João capítulo 15, verso de número 15, que eu já não vos chamo servo, eu vos chamo de meus amigos. Jesus já tinha alcançado com eles um nível de intimidade, a ponto de trazer a eles que a vida do homem, a vida do obreiro, a vida do escolhido, é feita de rejeição. E aí nós começamos a analisar que o Senhor preparou os seus discípulos para viver tudo aquilo que o Senhor Deus queria. Foi fácil? Não foi fácil. Mas o primeiro desafio deles foi ser moldado, poldado e trabalhado por Deus. Receber sobre eles libertação. Porque quem eu era, eu não posso ser mais. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus.
O trabalho formal, o trabalho braçal sobre a obra de Deus, daquele que lidera, daquele que pastoreia, daquele que tem o seu cargo eclesiástico, é preciso entender que perto do nível que nós já víamos antigamente, nós estamos relaxados nos dias de hoje. Nós estamos vivendo o Evangelho hoje de qualquer maneira. Não fazemos mais do ofício da chamada de Deus para a nossa vida como a prioridade de entregar ao Senhor. É por isso que o Senhor fez os seus discípulos passar pela sua escola. E passar pela escola dele não foi algo muito fácil, mas é interessante que escola, todo mundo sabe disso, quem fala mais é o professor. E o aluno só pode falar quando é pedida a ele a sua opinião. Meu Deus. Porque se o professor está à frente, significa que o professor, pastor Edmilson, ele se preparou para tudo aquilo. Ele se formou para tudo aquilo. E ele precisa passar aquilo que ele recebeu, aquilo que ele obteve sobre a tua vida. Então Jesus não queria que os seus discípulos fizessem absolutamente nada, porque havia um ofício de primeiro trazer os necessitados para si. Algumas pessoas dizem que Deus escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer. É uma frase totalmente errada, porque nós estamos destinando a obra de Deus, que Deus está colocando pessoas de qualquer maneira, que Deus está pondo pessoas de qualquer maneira a fazer a tua obra. E para tudo isso, Deus primeiro prepara, Deus primeiro forja, Deus primeiro trabalha no caráter do ser humano. Por quê, pastor? Porque primeiro Ele nos dá condições de nos preparar. E o período de preparação, o período do estudo, é o período que Ele te dá direito de você fazer a Ele todas as perguntas que você tem dúvida, concernente ao ministério. E por que Ele te dá esse direito? Porque Ele precisa te preparar para o ministério. Já ouviu o ditado que antes de entrar no campo de batalha, primeiro nós estamos no quartel-general, sendo revestido, sendo preparado e sendo renovado para viver o melhor de Deus? Por que a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, antes do Senhor liberar os seus discípulos, os seus apóstolos a fazer a sua obra, eles foram primeiro como uma igreja preparada, segundo eles foram como uma igreja restaurada, e terceiro eles foram como uma igreja enviada, porque Ele não envia ninguém sem antes preparar e sem antes restaurar. E a restauração está voltado à libertação, está voltado a entender que quando falamos de avivamento, não estamos falando de movimento. Quando falamos de avivamento, estamos falando em transformação de caráter, da onde Ele está forjando. E aí nós vamos observar que Ele sendo preparado, Ele viu dos discípulos uma coisa: vocês estão comigo há muito tempo. Só que antes eu pergunto para vocês, quem as pessoas dizem que eu sou? Vai doer o que eu vou falar, mas é uma reunião de obreiro, de liderança. Mas o exército mais desunido é o nosso. O exército onde mais se mata soldado é entre nós mesmos. O pastor falou sobre Gideão aqui, que o Senhor convocou através de Gideão homens que pudessem estar ao seu lado, e Ele convocou através do grito: vem comigo, reunindo 32 mil homens, até a primeira prova. Na primeira prova que Gideão grita dizendo: quem é valente comigo vai, mas quem é covarde no caminho volta, 22 mil voltou para casa. E Deus falou: está vendo, Gideão, eu provei para você que número não tem sentido e significado nenhum para mim. Meu Deus! Eu não preciso de uma igreja cheia, eu não preciso de uma igreja lotada. Porém, se eu tiver uma equipe boa, Olha aí. é forte isso. Por quê, pastor? Porque quando se foram embora 22 mil, a segunda prova foi colocar a cambada de homem para beber água. E aquele que trouxesse a água sobre a mão e colocasse na boca, separasse de um lado. Mas aquele que trouxesse em forma de conchinha, olhando de um lado para o outro, separasse a parte. Significando que o que, pastor? Que 9.700 trouxeram a água na boca, mas 300 trouxeram em forma de conchinha, de olhando de um lado para o outro. E Gideão foi dispensar os 300 para ficar com os 9.700.
Aí Deus disse assim: vamos inverter a fila. Meu Deus! É os 9.700 que estão dispensados. E é os 300 que eu preciso. Por quê? Meu Deus! Porque os 300 vai ser como: Senhor, é muita pouca gente para vencer a batalha. Não, Gideão, eu vou provar para você que não é pouca gente. E eu, o que eu faço? Faz o seguinte: coloca a tocha na mão desses homens, coloca cântaro na mão desses homens, coloca espada na mão deles, e põe todo mundo acuado a se esconder e esperar o tempo certo até que eu dê a ordem para que vocês saiam a marcha. É tão interessante isso. Por que, pastor Daniel? Porque nós estamos vivendo em um tempo que todo mundo está pregando hoje. O irmão Zé que se levantou ontem já está pregando. O jovenzinho que começou ali já está pregando. Hoje nós estamos de boca aberta vendo criança pregar. E aí nós começamos a olhar e dizer assim: Senhor, o difícil não é pregar. O difícil não é subir em cima do altar, tomar 40 minutos do tempo e trazer uma palavra e talvez ver a igreja pular, talvez ver a igreja voar, entregar 5 revelações e todo mundo: eu recebo, eu creio, eu tomo posse. Mas o difícil é o que a gente carrega. Meu Deus! Olha para cá para você entender. Evangelho não é feito de amadores. Os amadores, eles estão só na hora do oba-oba. Meu Deus! Os amadores, quando eles sentem um arrepio no corpo, eles querem fazer tudo na igreja, eles se põem a fazer tudo na igreja. Só que quando o vento sopra, Meu Deus! não dá para entender que na visão de Deus seria melhor se eles tivessem continuado sendo membro. Meu Deus, é falta. Eu acho que é bom. Peraí, pastor, mas é o chamado de Deus, né? Peraí. O que nós estamos vendo dentro das igrejas hoje? Nós estamos vendo homens que foram levantados por Deus, confiados ao ministério, mas que talvez não se atentaram no período em que o Senhor estava fazendo com que eles passassem pela prova, pelo discipulado e pelo preparo. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ver que alguns dos discípulos queriam matar, outros dos discípulos queriam que o fogo caísse no céu e matasse o povo de Samaria, porque eles não deram glória. Outros não sabiam orar. Outro andava com uma espada, que qualquer coisa que se pisasse no cano dele, arrancava da espada para tentar destruir. Até que o Senhor disse assim: não, vocês vão aprender, vocês estão comigo, vocês vão aprender. Agora escuta o que Deus está dizendo. Depois do período de aprendizado, vamos para o campo de batalha. E para o campo de batalha, Deus não dá direito mais de ninguém desistir. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, versículo 6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. Então, peraí, o Senhor começou uma obra sobre as nossas vidas, e sobre liderança não é quem manda. Liderança é quem compartilha ideias, trabalha sobre unidade para a melhoria da obra do Senhor. Então nós vamos entender que quando Pedro se manifesta dizendo: Senhor, eu posso dizer quem o Senhor é. Porque nós não estamos falando de eloquência, nós não estamos falando de quem prega melhor, nós não estamos falando de quem tem uma vida ou uma reação melhor na presença de Deus. Nós estamos falando de níveis de intimidade. Nós estamos falando em níveis de conhecimento. Todos nós que estamos aqui, pastor Edmilson, nós temos um histórico, uma vida com Deus, um caminhar com o Senhor. Então, se hoje o Senhor descesse, bairasse sobre a terra e falasse assim para mim e para você: o que eu represento na sua vida? Porque vamos falar o português claro aqui nesta manhã, irmãos. Estamos cansados. Psicologicamente, espiritualmente, estamos esgotados. Estamos tirando força da onde não temos força. E o pior é quando você tira força da onde você não tem força para ajudar quem não tem força. E aí o que nós olhamos como símbolo é ver que uma igreja está se desfazendo, uma igreja está se desmontando. E hoje o maior problema da igreja não é aquele que sai do ministério, não é aquele que vai embora. Porque hoje as pessoas têm a opção de congregar, mas é daqueles que ficam, daqueles que têm carregado arduamente
sobre a função e o chamado de Deus sobre a tua vida. Então nós vamos entender, e eu começo a olhar um pouco da minha história, eu e minha esposa, que nós enfrentamos um período da nossa vida muito difícil, de poder liderar, abrir uma igreja, dar continuidade, fazer um trabalho, mas a maior dificuldade em que nós tivemos foi montar uma equipe fiel que veste a camisa de verdade e que faça entender uma coisa: ei, o meu líder foi chamado para liderar, significa que ele foi chamado para pastorear, mas eu fui chamado para trazer as ovelhas. Você sabe qual foi o maior problema da igreja primitiva? Vamos de Bíblia aqui, que vai ser coisa rápida, vamos pegar aqui. O maior defeito da igreja primitiva, pastor, foi as pessoas achar que o líder estava dormindo. Meu Deus. O maior defeito foi as pessoas achar que o líder tinha perdido a visão. Porque olha para mim, quando o líder sai da sua função de pastorear, ele começa a correr um grande risco de entrar numa depressão profunda. Ele deixa de fazer o que alguém poderia estar fazendo para fazer dupla função na igreja. Vou te explicar. Pedro foi levantado. Olha a história de Pedro. Não crente, desviado, contendeiro, falso, fofoqueiro. Qualquer coisinha que ouvia no meio da multidão falava para Jesus: ó, o senhor está pregando aí, o povo está reclamando de fome. Ó, o senhor está pregando aí, o povo está indo embora. Ó, o senhor está pregando aí, o povo está murmurando. Aí teve um dia que Jesus ficou bravo com Pedro e falou assim: ô Pedro, o negócio é o seguinte, já que você trouxe a informação e o povo está indo embora, vai você também embora com ele. Meu Deus! Olha aí. Por quê, pastor? Só para você entender que Pedro aprendeu, é muito forte isso. Pedro aprendeu a ser crente forçado, no sentido de só quebrando a cara. Porque quando chegou em Atos dos Apóstolos, quem foi um dos líderes da igreja? Pedro. Porque a função de Pedro, irmão, escuta o que eu vou dizer para você. Às vezes, é muito forte isso, às vezes, tem pessoas na nave da igreja que possa ter mais conhecimento bíblico do que eu, do que o pastor. Porque estuda, porque, aleluia, se organiza, porque lê um livro, porque já leu a Bíblia 5 vezes. Mas escuta o que eu vou dizer para você. O ler e o conhecer é muito válido. Mas quem Deus chamou para liderar é uma função completamente diferente. Por que a igreja orava por Pedro quando ele foi preso? Foi lido aqui, foi falado aqui. Porque ninguém fazia o que Pedro fazia. É forte isso, irmão. Como é que é, pastor? Eu vou falar de profético para você. Pedro estava na cadeia sendo guardado por 16 homens, um do lado direito, outro do lado esquerdo e 14 na porta. E enquanto isso a igreja estava orando por um homem. Eles poderiam olhar e dizer assim: não, faz parte do ministério ser preso, ele vai morrer amanhã que nem Tiago, e vamos dar continuidade. Olha, fulano canta, você prega. Não, mas eles sabiam de uma coisa: a gente sabe pregar, a gente sabe cantar, mas a gente não tem a coragem que Pedro tem. Pera aí. Olha que forte isso. Por quê? Porque quando Pedro começa a liderar a igreja, Pedro começa a dividir as funções. Jesus, olha aí. E o pior não é isso, olha para mim, o pior não é isso. A pior coisa que existe dentro da igreja é quem muito se oferece para fazer. Quem muito se oferece para fazer é o primeiro que vira as costas quando o vento sopra. Meu Deus! Por que você está falando isso, pastor? Porque as coisas de Deus, ela ainda continua sendo santa. E por ser santa, só calassuriminai, só é colocado quem Deus quer. Quando o homem caia, saio. Quando o homem empossa, ele não fica muito tempo. Prova na Bíblia, pastor? Prova. Israel quebrou a cara várias vezes. A arca de Deus saiu de perto do povo, foi lá no meio do Deus Dagom, ficou lá durante mais de 20 anos até chegar na casa de Abinadab. Só que o povo de Israel, depois que Deus permitiu que a arca fosse embora, eles começaram a clamar por um rei. Eles queriam um rei que pudesse liderar eles, mas eles não queriam um rei para mandar. O povo não quer um pastor para o pastor mandar na igreja. O povo quer um pastor para poder jogar a culpa nele de qualquer erro que der. Você está entendendo o mistério? Tem que falar porque Deus está mandando. O negócio está pegando. Você está entendendo? Aí o povo diz assim: queremos um rei, queremos um rei. E Samuel
calma, gente. Queremos um rei, senão vamos te lixar. Queremos um rei, senão vamos te pegar. Aí José falou assim para Samuel: já que eles querem um rei, Olha aí. possa ir. Possa ir. Eu acho que é bom, mano. Quando é o povo que imposta, começa no espírito, mas termina na carne. Começa com vontade, mas termina sem vontade. Começa com força, mas termina no fracasso. Agora, quando é Deus que coloca, começa sem força, mas termina fortalecido. Começa desacreditado, aleluia, mas avançou e termina reconhecido. Então vamos voltar aqui rapidinho. Eles fazem o que, pastor? O que Pedro faz? Vamos dividir tarefa, dividir funções. Cada um fique na vocação que foi chamado. Olha para mim, essa conversa, se você não fizer, outro vai fazer no seu lugar. Analisa um pouco isso que se fala, porque isso é meio fora do contexto. Deus não deu, olha que tremendo isso. Deus não coloca pessoas irresponsáveis para fazer a tua obra. E tudo que você deixa no meio do caminho, a cobrança de Deus virá para você. E a sua função ficará descoberta. Escuta o mistério. O que Pedro fez, pastor? Dividiu as tarefas. Por quê? Porque a missão de Pedro, pastor, pregar, curar, restaurar e ver vida sendo liberta. Então, peraí, se o líder, se a liderança está nessa visão, ele tem concentração para orar, ele tem concentração para ler a Bíblia, ele tem concentração para se consagrar e poder chegar no culto e transmitir a uma igreja uma palavra gloriosa. Mas como é que vive muita liderança hoje? Como que vive muita liderança hoje? Depressivas, deprimidas, preocupadas, uma choradeira, Meu Deus. porque não está entrando, porque não está acontecendo. As pessoas hoje não se vê mais na fidelidade de ofertar e dizimar. As redes sociais estão acabando com a igreja, estão acabando com os pastores, estão discriminando o evangelho de Cristo. Os ex-pastores estão ensinando as pessoas que não precisam mais ofertar, nem dizimar, nem fazer isso, nem aquilo. E aí, olha para mim, para você entender. A oferta, o dízimo, é o simbolismo de gratidão. Eu não dou porque me pedem, eu dou porque eu sou grato. Agora escuta, o que Pedro faz, pastor? Ele coloca funções. Ó, João, você trabalha aqui, você trabalha aqui, você trabalha aqui. Só que agora para mim, só que quando o Pentecoste desceu na igreja, sabe o que houve dentro da igreja, pastor? Quebrantamento. Sabe o que houve dentro da igreja? Renúncia. Sabe o que houve dentro da igreja? Transformação de caráter. Sabe o que houve dentro da igreja? Gratidão. As pessoas começaram a ser tão gratas a Deus, aquelas mais de 3.000 almas começaram a ser tão gratas a Deus. Sabe o que elas faziam? Elas pegavam das suas propriedades, pegavam dos seus bens e colocavam nos pés dos apóstolos. E Pedro dizia que a igreja crescia unanimemente na comunhão e no partir do pão. Então a obra começou a expandir. E quando a obra começou a expandir, algumas pessoas começaram a se colocar, a querer fazer, e aí que mora o perigo. Porque cada função tem a sua liderança. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Quando alguém é colocado na liderança de alguma coisa, foi dada a ele a autonomia para poder liderar e não passar por cima daquele que o colocou. Mas espera aí, você foi chamado para ser líder. Então faça a tua função sem ser engessado e sem que ninguém dos seus componentes te ensina como a liderar. Então Pedro, dividindo as funções, o que Pedro vê? Que as pessoas estão com vontade de ofertar, as pessoas estão com vontade de abençoar, as pessoas estão com vontade de trabalhar na obra do Senhor. E aí algumas pessoas não conseguiam vender as suas propriedades. E aí começou então a se oferecer Ananias e Safira. E disse: não, deixa que a gente ajuda, a gente vai lá, ajuda a vender, ajuda a negociar. E a gente traz a oferta para o altar. E aí o líder que precisa se ocupar com outras coisas vai confiar naquele que quer fazer pela obra de Deus. Aí Ananias e Safira pega a propriedade, vende a propriedade da pessoa, vende por, vamos simbolizar, R$1 milhão. Só que eles diziam 700 mil. E traz 300 para o altar.
Essa oferta ela já não é mais válida, porque Deus ele não vai condenar pelo valor em espécie. Deus ele vai condenar pela falta de fidelidade das pessoas. Só que aí se enganou Ananias e Safira achando que Deus não ia falar, que Deus não ia se revelar. Deus não está preocupado com isso, meu irmão. Se Deus quisesse, Ele colocava hoje qualquer tipo de valor na sua conta para poder suprir a tua necessidade. Mas Deus ele olha para pessoas aqui nesta manhã e ele diz assim: eu estou te provando no pouco, para ver se de fato você pode ser fiel no muito. Eu aprendi uma coisa com Deus e eu quero que vocês guardem isso e levem pelo resto da vida de vocês. Porque eu sou crente desde o berço, me prego desde os 8 anos de idade. Só que quando eu comecei a pregar, só para você entender rapidinho, eu comecei a pregar e eu pregava sem aquele nível de conhecimento. Mas eu gostava de pregar. A minha primeira pregação foi em Marcos capítulo 10, versículo 46. O cego de Jericó, que era a pregação mais fácil para mim. O que queres que eu te faça? Sai do meio do caminho e deixa a capa e vem. Pregava sobre isso. Só que eu tinha uma vontade de trabalhar na obra do Senhor. E eu me lembro que com 9 anos de idade eu procurei o meu pastor, já falecido, o Senhor já me levou há muitos anos. E eu falei para ele assim: pastor, eu queria te pedir uma coisa. Ele disse: fala, Danielzinho. Ele me chamava de Danielzinho. Fala, Danielzinho. Pastor, eu não queria mais cantar nas crianças, não. Eu queria cantar nos jovens. Porque na época na igreja não tinha adolescente nem varão. Era circulação e mocidade e criança. Eu falava: eu não quero mais cantar nas crianças. Não, meu filho, mas você é muito menino, ainda não dá. Eu disse: pastor, eu não estou mais aguentando cantar. Vinha um homenzinho torto, andava no caminho torto, a vida era toda torta. E um dia um homenzinho torto encontrou Jesus e se endireitou. Eu quero cantar no jovem. O pastor disse: agora não, agora não. Quando você atingir 13 anos, 14 anos, a gente pode pensar. Eu disse: mas eu quero cantar. Mas comecei a orar, comecei a buscar. Irmão, você tem ideia, às vezes eu fugia assim, entre aspas, de casa para poder pregar no centro de Santo André, nas estações, junto com os meus primos, que era tudo de menor. Nós ia a pé pela Avenida dos Estados e começava a pregar. Os moradores de rua começavam a se converter ao Senhor. E aí eu me lembro que com 10 anos de idade o pastor se havia se negado a colocar eu nos jovens, e era um grupo de mocidade de mais de 80 jovens dentro da igreja. E um dia Deus visitou o pastor e disse assim para ele: vamos fazer uma mudança drástica. Qual a mudança, Senhor? Você vai tirar o líder da frente dos jovens. Você vai colocar o Danielzinho para liderar. Ele disse que foi uma briga com o anjo a noite inteira. E ele disse: não posso fazer isso, Senhor, não posso. Ele é menor, ele é criança, ainda não tem condições. Faça o que eu estou mandando. Levante ele e coloque para liderar os jovens. E eu estava um dia, a reunião, só para você entender, as escolas bíblicas, domingo, 9 horas da manhã, 10h30 saio dos jovens. E eu estava todas as escolas bíblicas na igreja. O pastor não falou nada. Terminou a escola bíblica, o pastor chegou e disse assim: quero uma reunião com os jovens. E aquele monte de jovem: Danielzinho, vem cá. A partir de hoje, fulano e ciclano, vocês não são mais líderes dos jovens. Se vocês quiserem cantar na mocidade, continue cantando. Mas a partir de hoje o Senhor mandou eu conduzir e colocar o Danielzinho para ser o dirigente. Houve uma rebelião na mocidade. Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. É o tal daquele que não faz, mas não aceita quem Deus quer colocar. Eu não aceito, eu não aceito e não aceito. E essa de não aceito, já que ele vai ser líder, sai 60 jovens da mocidade logo de cara. Eu fui para o quarto da minha casa, chegando e disse: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu mal cheguei, Senhor. Já foi todo mundo embora, e agora, Senhor? Meu Deus, eu nem comecei a dar fruto, já perdi quem era para não perder. E Deus falou para mim assim: calma, porque vai sair mais gente ainda. Eu disse: não, Senhor, o Senhor não está falando sério comigo, vai sair mais gente. E no primeiro ensaio da mocidade, eu me lembro como se fosse hoje. Os jovens já foi pegando aquelas fitas cassete, ainda não tinha nem o CD ainda. Você vê como é que a gente é crente há muitos anos. Aqui pegou aquelas fitas cassete, lá de Jesus, Cassiane. Olha, para começar o ensaio, põe o cantado e depois o playback. Eu disse assim: hoje, peraí, hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos cantar o mesmo hino à noite, porque hoje não vai ter ensaio. Hoje vai ser 1 hora de joelho com todo mundo aqui. Eita! Meu Deus, é forte. 16 jovens olhou para mim e disse assim: eu estava te aturando até agora, mas depois dessa estou saindo também. Ficou 4 jovens na mocidade. E aí Deus falou para mim assim: agora sim eu começo a obra que eu tenho para fazer.
Porque quem é de Deus permanece. Quem não é de Deus não permanece. Escuta o que Deus vai dizer para nós aqui, irmão. Não confunda amor com bajulação. Não confunda a recepção em querer forçar pessoas que não querem crescer e nem acrescentar no reino. Nós precisamos entender apenas uma coisa. Escute o que Deus está dizendo. Que a nossa caminhada com Deus, nós aprendemos através do sofrimento. E há uma geração hoje que não quer mais sofrer por amor a Cristo. Há uma geração hoje que não quer mais enfrentar as dores de pancada e ferimentos sobre o teu corpo. Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 17, Paulo falou: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E aí Deus está olhando para dentro das nossas igrejas e o Senhor está dizendo: quem vocês dizem que eu sou? O que você pode definir Cristo na sua vida? Como que você pode definir Cristo na sua vida? Porque não é mudando de igreja, não é mudando de ministério, não é abandonando o ofício, o cargo de obreiro, que as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Não é você entender: peraí, eu não fui chamado para agradar a ninguém. Eu não fui chamado para segurar ninguém dentro da igreja. Porque eu aprendi uma coisa, eu e minha esposa, nós lideramos uma igreja há 5 anos. Nós tivemos que sair de um salão, mudar para outro salão, porque as condições financeiras já não eram, já não estavam, não dava mais para a gente manter a casa. Só que quando nós mudamos de salão para um outro salão, parece que as coisas saíram mais do seu controle. E aí nós começamos a orar ao Senhor. Eu disse: Deus, e agora? E agora eu não tenho uma equipe, eu não tenho pessoas para poder nos ajudar. Eu saía da Moca, tinha que atravessar lá para o Sacomã para poder abrir igreja. Minha esposa aqui direto do trabalho, uma correria. E isso começou a cometer o quê, pastor? A liderança ficar doente. Porque eu e minha esposa até então fomos chamados para o ministério. E eu sei que tem pessoas que talvez ouvem isso de uma forma negativa. Mas durante 12, 13 anos, Deus nunca me permitiu trabalhar. E eu sempre falava para minha esposa: já mandei vários currículos, eu quero trabalhar, eu quero viver do meu suor, estou cansado de viver tudo isso, eu quero fazer a obra, mas eu quero trabalhar. E o Senhor nunca deixou eu trabalhar para o homem. E uma vez eu falei para o Senhor assim: Senhor, por que o Senhor não me deixa trabalhar para o homem? Aí Deus falou para mim assim: porque eu te conheço. E eu sei que muitas das vezes, estão aqui os pastores que trabalham, não é fácil conciliar casa, trabalho, família, ministério e ovelha. Escuta, só para você entender o mistério, para a gente terminar, que eu já passei do meu horário. Se nós entendermos que aquilo que nós carregamos é mais importante do que qualquer outra coisa que Satanás pode propor a nós, você não sairia da presença de Deus jamais. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã, irmão? Tudo que você fizer para o Senhor, faça com excelência. Tudo que você for fizer pelo reino, faça com amor. Faça sem esperar aplausos, faça sem esperar elogios, faça sem esperar tapinha nas costas. É triste o que eu vou dizer, mas muitas das vezes até dentro da igreja as pessoas estão infelizes vendo nós trabalhar. As pessoas estão insatisfeitas vendo nós se dedicar. Mas o Senhor manda dizer para pessoas aqui nessa noite: procurou te apresentar-te a Deus. Olha o que o pastor leu aqui: aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem Isso aí foi o conselho de Paulo para Timóteo, que era um jovem pregador. Quer viver o melhor de Deus? Faça com amor. Faça com amor. Se entregue. Vamos fazer a obra crescer? Vamos segurar na mão do pastor, vamos segurar na mão dos líderes. Vamos parar de julgar, vamos parar de conversa paralela e vamos começar a fazer aquilo que Deus tem para nós. Vamos forjar e vamos preparar uma equipe que possa transformar a igreja uma das maiores igrejas avivalistas da terra. Vamos, aleluia, se unir, vamos nos abraçar uns aos outros. Vamos falar a verdade para as pessoas, para a melhoria delas, sem atingi-las, sem machucá-las.
E vamos começar a entender que se nós estivermos de mão dada, irmão, se prepara, nós não seremos mais uma igreja. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Eu já passei do meu horário, mas eu precisava falar isso para vocês. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje em dia está todo mundo criando um CNPJ e abrindo uma igreja. Com todo o respeito que eu vou dizer para vocês, claro que aqui não é o caso, mas com todo o respeito que eu vou dizer para vocês, se colocarmos aí e fizermos um levantamento, mais de 55% de igrejas que estão abertas foram de pessoas que saíram de outros ministérios insatisfeitos, porque não queria obedecer a sua liderança e se achou preparado para liderar. E por que eles não têm sucesso, pastor? Porque tudo que começa errado não tem como dar certo. Você já viu Deus abençoar um casamento vendo o outro destruído? Não. Já viu Deus preparar uma família destruindo outra família? Claro que não. Então tudo acaba se conciliando. Se o homem semeia frutos bons, ele vai ter uma colheita boa. Quando eu sei esperar o tempo de Deus, eu também vou passar a viver o melhor de Deus nessa terra. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te chamou para uma grande obra. Diga: não recue, não se acovarda, porque Ele está no controle da sua vida. Você pode aplaudir a Jesus esta manhã? Deus abençoe. Obrigado a todos. Irmãos, Deus abençoe o pastor Edmilson. Obrigado pelo carinho. Pastor, posso falar? Irmãos, no final do culto, o pastor me permitiu, nós trouxemos o nosso material, que é uns biscoitinhos amanteigados.